Eu acho que chega um momento da vida que você percebe que nem todo lugar combina mais com a pessoa que você está se tornando. E eu estou vivendo muito isso. Antes eu não percebia, mas hoje em alguns lugares, em alguns ambientes em que as pessoas se reúnem e as conversas são falando mal dos outros, essas coisas. E eu simplesmente já não combino mais com essas conversas. Quando eu percebo que começa a fofoca, falando mal de uma pessoa que acabou de sair, por exemplo, eu fico um pouco travada. Eu ligo um alerta na minha cabeça e fico pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que sair daqui. Porque é muito chato, é ruim, é sem graça falar mal dos outros. Principalmente falar mal de uma pessoa que estava ali, na mesma roda. E eu comecei a me incomodar muito com isso. Eu fico pensando, se ela fala mal dessa pessoa que esteve aqui presente agora há pouco, nessa mesma roda, e que abraçou, beijou, disse que ama e tudo, e eu, quando eu saio daqui? E eu estou aprendendo a me afastar. Não porque eu me acho melhor que ninguém, mas porque eu estou começando a escolher melhor aquilo que eu quero levar para dentro de mim. Eu não quero mais participar de conversas que me deixam pesada. Uma coisa que eu percebi é que determinadas conversas deixa uma sensação ruim. Depois a gente fica pensando e lembrando, meu Deus, por que eu sorri daquilo? Por que eu comentei? Por que eu dei corda naquela conversa? Para a pessoa continuar falando mal dos outros. Você fica com peso na consciência porque você sabe que não é correto falar mal dos outros, principalmente se a pessoa não está presente para se defender. Isso diz muito sobre quem você é. Eu só sei de uma coisa, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu caí na real mesmo assim, pensei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos sonhos para realizar, eu tenho tanta coisa para planejar. Eu tenho que gravar meus vídeos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar nos meus problemas e resolver. E eu vou tirar um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque eu tenho que ir lá naquele ambiente, naquele lugar para mim agradar as pessoas que me convidaram para ir e chegar lá eu ficar ouvindo os outros falar mal dos outros. Sério? Então, vamos excluir isso da nossa vida, porque só assim a gente vai abrir um espaço mental para focar em nós mesmos. Outra coisa que eu também aprendi recentemente é que se afastar de algumas pessoas não significa que você precisa brigar com aquela pessoa, explicar que você não quer mais a amizade dela, cortar ela da sua vida para sempre. Não. Se afastar é você se impor limites. Você vai simplesmente deixar de aparecer em todo convite, responder menos, contar menos da sua vida, dos seus planos. Você tem que deixar de participar da vida dessa outra pessoa um pouco menos. Você não precisa sair para sempre da vida dela e ignorar e brigar e ficar sem falar com ela nunca mais na sua vida. Não. Você só precisa colocar você em primeiro lugar. Não se sinta culpada por fazer escolhas para o seu próprio bem. Eu acho que essa é a parte mais difícil quando você decide se afastar de algumas pessoas. Você se sente culpada por responder menos, por dizer não. Dizer não é tão difícil para algumas pessoas. Eu mesmo tive essa dificuldade de dizer não. E hoje eu já falo com facilidade, graças a Deus. Isso me fez tão bem. Isso significa que eu escolhi a minha paz em primeiro lugar. E aí, quando você decide se afastar, você não pode se sentir culpada. E algumas pessoas podem pensar, agora ela está se achando, ela mudou. E sim, você vai mudar, isso é inevitável. E você vai mudar para melhor, porque você vai escolher você, ao invés de priorizar as outras pessoas, a opinião alheia. E aí, quando essa pessoa, por exemplo, te julgar simplesmente por dizer que você está mentida, você está se achando, mas existe uma diferença enorme entre se achar e se escolher. A verdade é que eu quero ser mais seletiva com o que entra na minha cabeça. Se você fica no meio de um grupo de pessoas que vive reclamando, fofocando e com aquela negatividade de, meu Deus, vai dar tudo errado, não sei o quê, não sei o quê, tudo de ruim, sabe? Um grupo só.
alguma coisa você vai absorver. Você absorve conversa, você absorve comportamento, você absorve ambiente. Então, você precisa ser seletiva com pessoas, seletiva com conversas que você deixa entrar na sua cabeça. Porque uma hora ou outra você vai se tornar como uma dessas pessoas. Se essas pessoas com quem você convive tem uma energia pesada, uma negatividade e só vê coisa ruim, só transmite coisa ruim na fala e tudo, só problema, problema, sem solução nenhuma, se afaste dessas pessoas, porque elas vão te arrastar para o mesmo caminho que elas. E eu sou o seguinte, eu vou falar bem claro aqui para vocês. Eu sou interesseira de ficar no meio de pessoas que têm mais dinheiro do que eu, no meio de pessoas que são bem-sucedidas. Eu sou mesmo. Seja o que for que tem que fazer para me ficar no meio de pessoas que falam de desenvolvimento, crescimento profissional, crescimento pessoal, que fala muito bem, que é muito rico, eu quero ficar no meio dessas pessoas. Porque eu sei de uma coisa, é realmente verdade aquele ditado que fala: se você fica no meio de 5 pessoas ricas, você vai se tornar o sexto rico. Isso é verdade. E se você fica no meio de 5 pessoas que reclamam, que fofoca, que é negativo, que só fala de problema, que você vai ser a quinta pessoa. Você vai fechar a sua mente e você vai ficar com os mesmos hábitos dessas outras 4 pessoas. E não, eu não preciso ter uma opinião sobre a vida de todo mundo. Eu antes falhava muito nessa parte, só que eu aprendi com um tapa na cara. Antes eu tinha uma opinião formada sobre muitas pessoas, só que quando eu falava, logo a pessoa me dava uma mal resposta, porque não gostava da minha opinião. E eu fui aprendendo isso, levando esse balde de água fria na frente de todo mundo, e eu fui me recuando aos poucos. E percebendo que você não precisa ter uma opinião formada sobre a vida de ninguém. Se alguém te perguntou, não sei, ou sério, não sabia não, saia fora, porque a sua opinião pode virar uma confusão depois. O que eu aprendi com isso? Que eu não preciso julgar, eu não preciso escolher um lado, até porque eu não estive lá, eu não sei se a história é verdade. Toda fofoca, ela é contada aqui, por exemplo, contou aqui na minha garrafa. A minha garrafa vai contar para mim, já vai contar acrescentando fatos. Mentira, no caso, né? E aí, quando chega em outra pessoa, já é toda mal contada, então você não sabe da verdade. Então, saia fora. Você não precisa saber, você não precisa transformar a vida de ninguém em entretenimento. E está tudo bem, isso é libertador. Eu quero que a minha ausência seja natural. Eu não quero mais ficar provando para ninguém por que eu não fui, por que eu não quero, por que eu não vou. Isso é tão chato, você ficar justificando, se explicando, porque a pessoa não entende as minhas escolhas. E aí eu simplesmente quero ser natural. Eu quero que a pessoa lembre de me falar: a Fabrícia, ela não gosta muito, tá tudo bem, porque ela não veio. É sobre isso. E a partir do momento que a pessoa não consegue aceitar as minhas escolhas, está tudo bem. Não me convidou, está tudo bem. E o que eu não quero é, por exemplo, aqueles textão de indireta no Instagram, no WhatsApp, só porque eu disse não. Eu prefiro ficar sem brigar, sem ler textão de indireta, porque, sinceramente, quanto menos você precisa explicar, mais leve você fica. Mas eu também não quero virar uma pessoa fria, calculista, isolada do mundo, não. Eu gosto de sorrir, eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de sair. Eu quero ser o mesmo, eu quero relações que exista respeito e, principalmente, eu quero me conectar com pessoas que eu não preciso ficar o tempo inteiro me policiando. Eu quero ficar em alguns ambientes, eu quero sair de lá de cabeça erguida, de alma leve, porque eu sei que eu não falei mal de ninguém e não participei de conversas que falam mal dos outros. Você não precisa agradar todo mundo. Se eu pudesse falar uma coisa para mim mesma hoje, agora, seria: Fabrícia, você não precisa caber em todo lugar,
Você não precisa ser amiga de todo mundo. Você não precisa provar que é legal para agradar os outros. E você não precisa se sentir culpada por escolher ficar longe daquilo que não te faz bem. Você está construindo uma carreira brilhante, você está evoluindo, você está radiante, você está linda, maravilhosa. E talvez amadurecimento seja justamente isso. Você começa a entender que paz vale mais do que presença, que silêncio vale mais do que certas conversas. Aí você percebe que muitas vezes é melhor ficar em casa do que ficar em um lugar que você não se sente bem. Que algumas pessoas vão continuar sendo boas pessoas, mas elas não precisam mais fazer parte da sua vida como antes. E eu acho isso muito bonito, porque eu não quero terminar minha vida sabendo que fui aceita por todo mundo. Eu quero olhar para trás e pensar, eu fui fiel a mim mesma. Eu me escolhi, eu escolho a mulher que eu estou me tornando. E claro, você não está ficando antissocial. Você só está amadurecendo. E às vezes, se afastar significa que você simplesmente encontrou uma forma de voltar para si mesmo. Então é isso, gente. Meu vídeo fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo se vocês gostaram. E comenta aqui alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam que eu gravasse, que eu vou gravar. Vou dar uma olhada e gravo para vocês, tá? Um grande beijo, fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo.